10 mulheres incríveis esquecidas pela história. A história é uma coisa inconstante. Às vezes, os eventos mais simples são imortalizados enquanto os grandes eventos são esquecidos. Mas a beleza da internet é que podemos trazer realizações esquecidas das sombras e iluminá-las novamente. As conquistas dessas mulheres são algo que não deve ficar sem crédito ou desconhecido. Essas mulheres eram pioneiras, renegadas, gênios e simplesmente incríveis. 10. Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a se aventurar no espaço em junho de 1963. Seu treinamento em paraquedismo fez dela uma candidata ideal para se tornar uma cosmonauta russa. Ela se inscreveu logo depois que as mulheres se tornaram elegíveis. A decisão da URSS de colocar mulheres no espaço foi alimentada pelo desejo de vencer os Estados Unidos como primeiros, na corrida espacial. Junto com outras 4 mulheres, Tereshkova passou pelo mesmo treinamento rigoroso que seus colegas homens. Ela passou um total de 70 horas e 50 minutos no espaço. Quando ela voltou para casa, ela recebeu alguns dos prêmios mais prestigiosos oferecidos pela União Soviética. Isso incluiu a Medalha de Herói da União Soviética, o prêmio mais alto da URSS. Os Estados Unidos não enviariam uma astronauta para o espaço até 20 anos depois. 9. Margaret Hamilton. Se não fosse por Margaret Hamilton, as famosas falas proferidas por Neil Armstrong ao pisar na superfície da Lua nunca teriam sido ditas. Ela liderou a equipe de 400 mil engenheiros de software que tornou o Apollo 11 possível e bem-sucedida. Hamilton teve uma abordagem rigorosa para muitos testes. Essa atitude ajudou a preservar a missão quando o computador de orientação começou a priorizar o pouso na Lua por conta própria. Em 2016, ela foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade, o maior prêmio civil dos Estados Unidos, pelo presidente Barack Obama. 8. Caroline Herschel. Caroline Herschel lançou as bases para as mulheres ocidentais na ciência. Tendo recebido a educação de seu pai, ela estava bem à frente de seu tempo. Uma astrônoma talentosa, ela foi a primeira mulher na história registrada a descobrir um cometa e encontrou 8 no total. Seu irmão mais famoso, William Herschel, recebeu um emprego como astrônomo pessoal do rei George III. Ela o seguiu como sua assistente. Por também receber salários, ela foi a primeira mulher a ser reconhecida pelo trabalho científico. Após a morte de seu irmão, Caroline Herschel mapeou a localização exata de suas descobertas. A Royal Astronomical Society e a Royal Irish Academy fizeram dela o primeiro membro honorário feminino. Anos depois, ela recebeu a Medalha de Ouro da Ciência do Rei da Prússia. 7. Andrei de Jong. Andrei de Jong era chefe de um grupo de resistência chamado Linha Cometa. Sua organização ajudou soldados aliados abandonados a escapar dos países ocupados pelos nazistas e retornar à segurança das linhas aliadas. Ela também liderou muitas dessas cruzadas de casas seguras na Bélgica através da França ocupada e finalmente para uma Espanha neutra. Estima-se que de Jong tenha ajudado mais de 100 aviadores a escapar. Ela acabou sendo pega, e seu pai foi executado. A descrença de que uma pessoa de seu gênero pudesse liderar esse grupo a impedia de tortura e morte. Ela foi enviada para a prisão, um campo de concentração de mulheres e um campo de trabalho criminoso. 6. Berta von Suttner. Berta von Suttner foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela escreveu Lay Down Your Arms, 1889, um dos livros mais influentes do século XIX. Von Suttner era uma amiga próxima de Alfred Nobel. Eles falaram durante anos sobre o tema da paz. Ela também se tornou uma das líderes do Movimento Internacional pela Paz e, em 1891, estabeleceu a Sociedade Austríaca da Paz. Von Suttner se destacou como um líder radical e contundente entre o grupo. Ela foi referida como a generalíssima do Movimento pela Paz. 5. Truls e Fred Oversteegen. Quando Truls Oversteegen tinha 16 anos e sua irmã, Fred, apenas 14, um combatente da resistência perguntou à mãe se as meninas poderiam se juntar à resistência holandesa contra os nazistas. A mãe deles permitiu. As meninas flertavam com oficiais e colaboradores nazistas. Então, essas jovens levariam os homens para a mata sob o pretexto de intimidade. Sem que os homens soubessem, outro combatente da resistência estava à espreita. O oficial seria baleado e o assassinato encoberto enquanto as irmãs agiam como vigias. 4. Doutora Mary Edwards Walker. A doutora Mary Edwards Walker foi enfermeira e cirurgiã durante a Guerra Civil.
bem como ativista dos direitos das mulheres. Quando a Guerra Civil começou, ela se juntou ao esforço da União como enfermeira em Washington e brevemente como cirurgiã em Ohio. Por seu trabalho durante a guerra, ela foi premiada com a Medalha de Honra do Congresso, quando sua elegibilidade para a medalha foi questionada e seu nome retirado da lista de premiados. Ela se recusou a devolver a medalha. O prêmio foi devolvido a ela postumamente em 1977. No mundo dos direitos das mulheres, Walker escolheu lutar pelos direitos femininos a um papel profissional público. Ela usava uma fantasia de Blomer em protesto contra as roupas irreais exigidas das mulheres trabalhadoras. Ela também começou a usar roupas masculinas, o que a levou a ser presa por falsificação de identidade várias vezes. No entanto, Walker nunca deixou os críticos derrubá-la. Ela manteve a cabeça erguida por suas realizações em seu trabalho. 3. Lyudmila Pavlichenko. Com 309 mortes confirmadas, Lyudmila Pavlichenko ainda detém o recorde de atiradora feminina mais mortal do mundo. Quando jovem, ela competiu com os meninos da vizinhança na pontaria e mais tarde frequentou a escola de atiradores para aperfeiçoar suas habilidades de tiro. Mesmo assim, ela estudou para ser professora e acadêmica na Universidade de Kiev. Seus objetivos mudaram em 1941, quando os alemães invadiram a União Soviética. Ansiosa para lutar por seu país, ela conseguiu provar a si mesma e garantir um lugar na 25ª Divisão de Fuzileiros Chapael do Exército Vermelho. Sua primeira batalha a deixou paralisada de medo até que um jovem soldado foi baleado bem ao lado dela. Isso a impulsionou a fazer a primeira de suas muitas mortes. 100 de suas mortes eram oficiais alemães. Ela passava dias em batalhas de franco-atiradores e era tão conhecida pelo inimigo que eles a chamavam pelo nome em alto-falantes de rádio para tentar suborná-la. Depois de ser promovida, ela foi retirada do combate e viajou pelo mundo. Pavlichenko tornou-se amigo de Eleanor Roosevelt e recebia presentes por onde passava. Em suas turnês, Pavlichenko deixava de lado as questões sexistas e, em vez disso, promovia o apoio à Segunda Frente Ocidental. Ela se aposentou com o posto de major e recebeu o título de heroína. 2. Hatshepsut. Ela foi esquecida porque sua imagem foi apagada da história por seu próprio enteado. Hatshepsut foi a primeira mulher a atingir os plenos poderes do faraó. Ela começou como uma rainha, a esposa de seu meio-irmão. Quando ele morreu jovem, ela assumiu o papel de regente até que seu enteado recém-nascido estivesse em idade de governar. Ela logo assumiu o poder total, declarando-se faraó. Ela defendeu esse movimento reinventando a forma como era vista. Foram encomendadas estátuas e pinturas que a retratavam como um faraó masculino com barba e músculos. Suas realizações incluíram a construção de um templo em Deir el-Bahri, que é visto por muitos como o mais belo templo do Egito. Depois que ela morreu e seu enteado se tornou governante, ele a apagou da história. Suas imagens em templos e monumentos foram destruídas. Os antigos acreditavam que você viveria eternamente do outro lado se fosse lembrado em vida. Mas se você foi esquecido, você deixou de ser assim, quando os hieróglifos apropriados foram decodificados em 1822, as revelações sobre Hatshepsut a trouxeram de volta à vida eterna. 1. Zenshi. Zenshi, também conhecida como Xingxi, conseguiu algo que poucos conseguiram. Ela conquistou a longo prazo como pirata. Ela começou como uma prostituta capturada por piratas, e ela foi reivindicada pelo almirante da frota pirata como sua esposa. Zenshi concordou com os termos de que lhe foi concedida copaceria de comando e metade da parte do almirante no saque. Quando seu marido, Zengi, morreu, ela rapidamente assumiu o controle da frota. Ela era um lorde pirata implacável. Ela instituiu um conjunto rigoroso de regras. A maioria das punições por quebrar as regras envolvia execução. O saque deveria ser registrado e distribuído adequadamente, as prisioneiras deveriam ser tratadas com civilidade e os desertores teriam suas orelhas cortadas. Com mão de ferro em sua frota, Zenshi criou um império incomparável em poder e sucesso. Quando recebida por uma armada do governo, ela fundou 63 de seus navios e mandou o resto para casa em retirada. Seu poder humilhou as três potências navais mundiais da Grã-Bretanha, China e Portugal. Em uma tentativa desesperada de acabar com o reinado da Lorde Pirata, o imperador ofereceu anistia para Zenshi e sua frota. Ela concordou e conseguiu manter seu saque. Zenshi se aposentou, abriu uma casa de jogos e morreu pacificamente aos 69 anos. Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos ajude a continuar nosso crescimento diário. Valeu!